de Saúde. Hoje vamos falar sobre o acidente radiológico que ocorreu em Cochabamba no dia 13 de abril de 2002. Foi enviado um equipamento de gamografia contendo irídio 192, com substância altamente radioativa, por meio de um transporte público com 30 passageiros, mais um motorista e alguns funcionários. Esse transporte chegou no dia 13 de abril às 9h30 no sábado. A empresa que foi contratada para realizar essas inspeções radiográficas em gasodutos de solda era a Ibnorca, e esses gasodutos eles mediam aproximadamente 2 polegadas e ficava próximo ao aeroporto de Cochabamba. Um dos trabalhadores envolvidos, que foi a Conchita, que recebeu o equipamento de gamografia e que percebeu que estava com vazamento radiológico. Bom dia, Conchita, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que ótimo, Conchita. Conchita, foram quantas exposições até você perceber que estava vazando radiação do equipamento? Foram 10 exposições, das 10 da manhã às 11h30 da manhã. Ah, entendo. E em algum momento você fez alguma checagem com medidor de dose de radiação? Sim, foi no momento que recebi o equipamento e estava tudo em ordem. Ah, estava tudo ok, você não tinha percebido nenhuma falha, né? Tudo ok. Ah, sim. E assim, apenas para a gente ficar mais claro, né, e a gente entender um pouco melhor sobre o acidente, foi quando que você percebeu que estava de fato, né, com algum problema no cabo, né, guia da gamografia, e estava vazando radiação e a fonte estava exposta? Sim, foi no fim do expediente que, ao conectar o cabo, eu detectei o problema. De início achei que fosse a sujeira por causa do ambiente sujo e poluído. Entendo, Conchita. Então, assim, foi muitas horas de exposição para até que você tenha percebido de fato, né, que havia mesmo um vazamento. Em algum momento você pensou em usar o medidor, né, durante as 10 exposições? Então, como estava tudo em ordem no início, quando eu recebi o equipamento, achei que não teria possibilidade de usá-lo depois. Ah, sim. Muito obrigada, Conchita, pelas respostas. Muito obrigada. Agora vamos falar com mais um dos trabalhadores envolvidos no acidente radiológico em Cochabamba, que é a supervisora Manuelita. Ela vai nos explicar, né, como foi as medidas tomadas a partir do momento que o equipamento de gamografia foi enviado até La Paz através de um ônibus com 30 passageiros, um ônibus comum. Bom dia, Manuelita, tudo bem? Tudo bem. Que ótimo. Manuelita, você poderia explicar pra gente, né, quais foram os procedimentos tomados por vocês, da Ibnorca, a partir do momento que o equipamento de gamografia foi enviado para La Paz, e inclusive foi enviado dentro de um ônibus, né, com 30 passageiros, um ônibus comum, que isso é um risco muito grande, né? Sim, a princípio eu não tive autorização de pegar, porque estava endereçado a outro colega. Depois eu voltei no terminal de ônibus e consegui pegar o material. Transportamos até o laboratório radiológico através de um táxi no bagageiro. Até então a gente não sabia que a fonte estava exposta. Quando chegamos no laboratório, foi constatado realmente a exposição da fonte. Daí colocamos o medidor no bagageiro do ônibus para saber exatamente onde estava, para poder conter essa radiação, essa exposição. E daí no mesmo dia eu voltei para Santa Cruz e no dia seguinte eu relatei a Ibnorca o acidente, e foi aí que eles tomaram as medidas, né? É bem importante, né, essa checagem dentro do ônibus, até para entender, né, quais foram os níveis de radiação que as pessoas dentro desse ônibus foram expostas, né, e também para tomar medidas preventivas para que elas estejam bem de saúde, né? Sim, exatamente. Perfeito. Manuelita, muito obrigada, tá, por participar do nosso programa. Conchita, também muito obrigada por ter participado do nosso programa. Vocês duas vieram de tão longe para cá. E assim, parabéns, vocês falaram português muito bem. Eu fico muito grata da presença de vocês aqui. Graças. Muitas graças. Agora vamos falar com uma das físicas da IBTEM, que ficou responsável por analisar os parâmetros médicos dos 4 trabalhadores envolvidos no acidente radiológico em Cochabamba. Bom dia, Rosalinda, tudo bem? Bom dia. Que ótimo. Rosalinda, você poderia explicar pra gente quais foram os procedimentos tomados após essa contaminação de radiação dos 4 trabalhadores envolvidos no acidente? Sim, então, Catarina, esse tipo de acidente é um acidente muito grave. Tiveram vários erros nesse acidente, né?
E os primeiros procedimentos tomados foi pegar os funcionários envolvidos que foram expostos para fazer exames laboratoriais. Foram feitos hemogramas de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, todos os exames laboratoriais que teriam que ser feitos foram feitos da maneira correta para tentar averiguar o nível de radiação recebido em cada um. Sim, isso é muito excelente, né? Até para a gente ter um parâmetro também dos demais, né, que foram afetados pela radiação. E houve algum tipo de contaminação, alteração nos exames, Rosalinda? Não, esses exames não deram alteração, né? Inclusive, nós também procuramos, além dos funcionários, fomos em busca dos passageiros para verificar, para poder fazer exames, né? E não conseguimos localizar os passageiros, não tivemos contato deles, até estamos em busca deles até hoje, né? Para poder fazer os exames, para corrigir esse grave erro que aconteceu. Entendo, Rosalinda, é um erro muito grande, né? E que aconteceu e serve de aprendizado para todos nós, né? Porque são falhas que acontecem e agora a gente está mais preparado para que não possa acontecer nenhuma falha dessa, né, Rosalinda? E assim, hoje você pode nos dizer quais são os procedimentos que podem ser tomados para evitar esse tipo de acidente? Então, depois desse acidente, né, nós tomamos medidas de prevenção que foram passadas para todos os funcionários, para todo o nosso país, esclarecendo que tem que usar o dosímetro, que emitir um sinal de alerta. Porque à medida que a funcionária estivesse utilizando esse dosímetro que dá o sinal, à medida que ela estava trabalhando, já iria dar o sinal e tudo isso poderia ter sido evitado. Evitado inicialmente, Exatamente. né? Então isso também foi uma falha muito grave humana, né? Exatamente. Infelizmente aconteceu, mas agora a Bolívia está tentando arrumar para que isso não ocorra mais. E você teria mais alguma informação para passar para a gente, para a população também, né, ao todo? Alertas ou até procedimentos que poderiam ser feitos para evitar esse tipo de acidente, até para a gente ficar ciente, né? Exatamente. Então, a primeira regra, né, que nós acabamos passando informando todos os trabalhadores é sempre utilizar um monitor individual com sinal de alerta. Inclusive, se tivesse sido usado, já teria evitado todo esse transtorno que aconteceu. O trabalhador ele tem que conhecer muito bem o equipamento que ele está trabalhando. Nós estamos, inclusive, os manuais dos equipamentos estão sendo traduzidos, porque muitos não são da Bolívia, né? Não vêm do nosso país. E nós estamos já fazendo a tradução, fazendo esse treinamento para todos os funcionários terem bem especificado todo esse conhecimento do qual equipamento que eles estão lidando, o que fazer quando tiver algum problema, e também sempre fazer o teste, né? Eu tenho um procedimento padrão, que é fazer o teste no equipamento, no corta-fonte e no cabo de comando. Esses são os procedimentos, digamos que os principais procedimentos a ser feito quando um trabalhador estiver manuseando, trabalhando com esse tipo de equipamento. Perfeito, perfeito. Então fica aí o aviso para todos e para toda a população sobre os cuidados a serem tomados, né, com esses equipamentos. E eu quero deixar aqui também claro, né, e já reforçar que a IBTEM, com a IBNORCA, tratou de divulgar todo esse acidente e principalmente colocar em jornais e outros meios de notícias para alertar toda a população e para poder tomar as medidas necessárias para a saúde dessas pessoas que foram envolvidas no acidente radiológico. Muito obrigada, tá, Rosalinda, pela participação no nosso programa, por ter vindo também de tão longe, né, para estar conversando aqui conosco, explicando quais foram as medidas tomadas e alertando toda a população de um acidente tão grave como esse. O Jornal Saúde agradece e eu desejo um ótimo dia para todos. Que percebeu que havia sido, não foi, mas após ser notado que o equipamento estava com defeito. Bom dia, Conchinha. Nossa! Passageiros, que risco, né? Sim, mas não foram 50? Aí tu só vira, segura, bota uma mão aqui e aqui tu vai virando. Aí tu vai pegar eu e ela. E no tubo... Pela presença de vocês aqui. Muitas graças. Graças.